A gente, nesse momento, recebe mais um jurista para nos ajudar a entender este e outros casos que envolvem o judiciário. Está conosco o ex-ministro da Justiça, professor do Direito também, José Eduardo Cardoso conosco. Olá, ministro. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente. Um privilégio. Bom, a gente já esperava essa decisão do Supremo em relação a Eduardo Bolsonaro. Vários juristas já vieram aqui e também viam essa possibilidade de ele se tornar réu com facilidade. E a pergunta que eu lhe faço é: e agora? Ele réu, mas foragido nos Estados Unidos? Essa é uma situação que já estava dada, né? Porque o que ele fez realmente é um fato típico. Ele coagiu, ou tentou coagir, com muita força, com muita violência, os ministros da Suprema Corte para que seu pai não fosse condenado no processo criminal. Assumiu para si um diálogo com o governo dos Estados Unidos da América, apresentou lá todas umas versões ao governo, disse que ele era o grande articulador das sanções que Donald Trump praticou, e que, obviamente, atingiu o ministro do Supremo e também a todos os brasileiros e brasileiras com as tarifas. Chegou, inclusive, a falar que a situação ia piorar, que se tomassem cuidado, ameaçou Alexandre de Moraes. É evidente um delito tipificado na nossa legislação, eu não tenho a menor dúvida disso, Lucilo. Então, por essa razão, decisão correta. Esse processo vai ter prosseguimento no Brasil, né? Ele vai ter, se ele não constituir advogado, ele vai ser defendido, o que tudo indica, pela Defensoria Pública, então terá o direito de defesa respeitado e vamos aguardar o final. Eu acho que dificilmente ele consegue ter uma tese para não ser condenado nesse processo. Agora passando para o... Vai, pode ir, Josias, vai lá. Eu queria aproveitar a experiência de ex-ministro da Justiça, do nosso entrevistado, para ver se tirava uma dúvida. Quando o Trump vinculou aquela pretensão dele de associar a sanção tarifária, econômica, que ele tinha aplicado contra o Brasil, associou isso a uma interrupção do processo contra o Bolsonaro no Supremo, dizíamos nós todos que era uma tolice, porque o executivo brasileiro não tem ingerência sobre o judiciário. Agora estamos assistindo ao caso da Carla Zambelli, está lá um pedido de extradição, o judiciário está encaminhando com a participação do Ministério Público italiano e lá na frente, depois da decisão judicial, haverá uma decisão política do governo, mas por hora está tramitando judicialmente. No caso dos Estados Unidos, estamos agora com o caso do Alexandre Ramagem, condenado, 16 anos, foragido também nos Estados Unidos, está lá em Miami. E há o caso do Eduardo Bolsonaro. Como vai se processar esse pedido para que os dois sejam trazidos para responder às condenações? No caso do Eduardo ainda é réu, mas no Alexandre Ramagem já há uma condenação. Também o judiciário americano vai ter que se pronunciar, não? À luz dessa sua experiência como ex-ministro da Justiça, nós vamos conseguir enquadrar um condenado que está foragido nos Estados Unidos, trazê-lo para cumprir a pena aqui, ou isso vai ser impossível? Olha, é muito difícil dizer, Josias. Eu acho muito mais difícil no governo Donald Trump, porque o executivo palavra nessas questões, né? Nós sabemos, por exemplo, lá na Itália, com Carla Zambelli, que haverá uma decisão da justiça, mas ao final haverá uma decisão do governo quanto à extradição ou não. O mesmo deve acontecer em relação aos Estados Unidos da América. E eu não creio que Donald Trump tomará nenhuma medida de extradição em relação aos seus aliados políticos. Claro, eu não creio, né? Mas isso também é uma situação bastante curiosa, porque um dia o governo Trump acaba. E nós não sabemos quem que vai assumir o governo dos Estados Unidos, se terá esta mesma diligência, esta mesma boa vontade, com pessoas que são condenadas pela justiça, que fugiram do Brasil e que ele entende que são seus aliados políticos, que são perseguidos, coisas do gênero, a ponto de dar a essas pessoas, inclusive, guarida eventual de asilo, ou de refúgio, ou sei lá, qualquer outra figura que ele entenda como cabível. Então, eu não acho que será simples trazê-los no governo Trump. É minha opinião, né? A menos que o governo mude de perspectiva, mas eu não creio que isso seja fácil. Aproveitando a sua... Agora, ministro, Pode ir, Ronilson, pode ir. quais são... Eu imagino que essa é uma situação, acho que única. Eu não lembro de uma situação semelhante a essa
de uma traição da pátria nesse nível em outro momento. Então, partindo desse pressuposto, né, de algo tão original, vamos colocar assim, que desafios você imagina que pode ter para o Brasil algo que seja tão novo, tanto da relação do Brasil com os Estados Unidos, quanto juridicamente, já que nós nunca tivemos algo desse nível? Quais são os desafios que esse caso traz? E como você acha que a Câmara deve, quase que por obrigação, agir agora com relação ao Eduardo a partir de agora? Olha, Vanessa, uma boa pergunta. É uma situação absolutamente inédita. Quer dizer, você envolve nesses aspectos situações de direito internacional, que é a relação entre dois países soberanos, Brasil e Estados Unidos, ou no caso da Casa Zambelli, você tem Brasil e Itália. Isso tem que ser decidido no campo do direito internacional, mas sempre passa dentro de um exercício da soberania do país. Agora, outra coisa é o que nós estamos vendo e tendo aqui no território nacional. O que o senhor Eduardo Bolsonaro fez é caso claro de cassação de mandato. O mesmo relativamente à dona Carla Zambelli. O mesmo em relação a todo e qualquer parlamentar, como agora nós temos também um outro deputado federal que foge da justiça. Eu não consigo entender como é que não se toma imediatamente na Câmara dos Deputados uma postura em relação a isso. Aliás, até consigo entender, só não consigo justificar, porque é inaceitável. É inaceitável eu ter nos meus quadros parlamentares alguém que foi condenado pela justiça e foge escancaradamente, claro, para buscar refúgio no outro país. Como é que se explica isso? Eu acho que quando o legislativo age assim, e aqui não vai qualquer situação, digamos assim, de avaliação política pessoal minha. Se isso acontecesse com alguém do meu campo político, eu também acharia absolutamente necessário que perdesse o mandato. Vai ter refúgio no outro país, não tem como o parlamento conservar esta situação com a pessoa ausente de sessões. Ainda mais se eu tenho uma situação em que eu tenho uma medida para não sair do país e fujo, desrespeitando a justiça. É caso de cassação evidente. No entanto, a inércia do legislativo nesses casos só depõe contra o próprio legislativo. Será que os deputados não percebem que isso joga contra eles? Será que não percebe que passa para a população uma ideia de clube de amigos, onde estão os meus amigos, eu vale tudo, e para os meus inimigos eu aplico a lei? Será que não percebem que isso desgasta sobremaneira até aos olhos dos seus aliados? Porque os aliados, no momento, primeiro aplaudem, mas ficam sempre na cabeça com a ideia de que isto não é sério. Nada é sério. Então vejo com muito tristeza o que está acontecendo, porque eu acho que o parlamento é uma peça indispensável para a democracia. O parlamento ele é o oxigênio da vida democrática, mas infelizmente aqueles que estão produzindo esse oxigênio estão envenenando o Ô, ar da população, o ar da institucionalidade ao não agirem. ô ministro, em relação a Bolsonaro, o local escolhido para a prisão dele, né, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, foi correto ter encaminhado Bolsonaro ou permanecer? Ele ficou agora, né? Permaneceu porque ele já tinha sido preso lá na Polícia Federal. Até tem toda uma análise, isso foi citado na decisão. Lembrando o caso do presidente Lula, uma espécie de jurisprudência Lula. O senhor concorda com isso? Foi acertada essa decisão? Eu pessoalmente concordo com essa decisão e quero dizer por quê. É óbvio que nós temos um princípio da isonomia, da igualdade, né? E eu me lembro do Aristóteles comentando a igualdade, ele dizia que igualdade é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na relação direta desta desigualdade. Muito bem. Bolsonaro tem que ser tratado como qualquer preso? Sim. Só que ele não é qualquer preso, ele é ex-presidente da República. Isso lhe traz problemas objetivos de convivência dentro de um presídio. Eu não sei o tempo que ele duraria num presídio normal. Eu não sei dizer o tempo que ele não seria atingido, violentado, morto, assassinado, coisas do gênero, por pessoas que talvez não pudessem conviver com ele.
Então, ou seja, eu não acho que tenha que ser uma coisa de privilégio, mas tem que ser uma coisa de respeitar a dignidade da pessoa, o direito humano da pessoa à proteção. Mas eu não posso ter manifestações na frente de presídios, mas eu não posso ter gente tentando se infiltrar para visitas para outros presos, para tentar ter contato. Não, não pode. Ou seja, eu acho que chefes de Estado, e falo para mim para governadores, é a mesma coisa, eles têm que ter um tipo de sala que lhes dê segurança. Óbvio que eles terão mais condições de ter direitos respeitados do que ter um preso comum, porque as prisões do Brasil são verdadeiras masmorras medievais, como eu falo desde a época que eu era deputado, depois como ministro, continuei falando a mesma coisa. Claro, mas efetivamente eu acho que um ex-presidente da República não é porque ele é ex-presidente, é uma questão de proteção efetiva da pessoa dele. E é bastante paradoxal dizer isso, porque se eu fosse ex-presidente da República e estivesse na condição dele, ele seguramente, fora da cadeia, não defenderia isso para mim. Né? Porque ele sempre falou que preso tinha que ser morto, que os cafajestes que estavam lá dentro não deviam ter direito algum, o melhor direito para um preso é falta de direitos. Ele cansou de dizer isso. Eu ouvi porque eu fui deputado com ele o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Mas nós temos que ser coerentes. Eu acho que um ex-presidente da República corre riscos numa prisão normal, ele corre efetivamente situações absolutamente indesejáveis. Então, tanto o presidente Lula como o Jair Bolsonaro, como o Fernando Collor, como, por exemplo, no Rio, o governador Pezão, de quem eu fui, inclusive, advogado com muita honra num dado período, ficaram em celas especiais. Por quê? Porque não há condições, efetivamente, de você ter garantias daquela pessoa ficar num presídio comum, lamentavelmente. Porque o ideal seria que todos os presos tivessem essa mesma condição. Em relação aos militares, né? Os militares, eles não vão divulgar, o Exército não vai divulgar, né, as celas onde eles estão, mas dizem que são celas simples. Essa divulgação seria importante? E mais, como é que o senhor vê o desenrolar desse caso dos militares? É justo que eles continuem com algumas regalias? Eles devem perder a patente? Qual é a gravidade do que a gente vê na história do Brasil desses militares presos por uma tentativa de golpe? Eu acho que eu tenho que respeitar a cultura militar sobre vários aspectos. Não poderia aceitar regalias, porque regalia é uma coisa. Agora, eles ficarem, segundo a sua própria legislação, numa unidade em que um igual ou um superior, quando existir a possibilidade de situação de superiores existirem, isso é da legislação deles, tem que ser respeitado, mas não se trata aqui de regalias. Se tiver regalias, aí o quadro efetivamente muda. Eles têm que estar num lugar digno e dentro dos quartéis, porque eles são militares. Mas isso pode deixar de acontecer se eles perderem as patentes. E eles devem perder as patentes, a meu juízo, sim. Essa será uma decisão do STM que será tomada, não vai ser uma discussão mamão com açúcar lá, pelo que eu conheço do STM, claro, mas acredito que é correto, porque não é possível conservar com uma patente militar alguém que tentou dar um golpe de Estado. Seria um desafio à ordem democrática e eu confio que as Forças Armadas e os membros do Superior Tribunal Militar saibam tomar esta decisão na defesa da sua própria imagem, na defesa da história do Brasil. Eu acho que eles têm que efetivamente perder as patentes. Quem tentou dar golpe de Estado não pode honrar a sua farda, não pode honrar as suas insígnias. Ele desrespeitou o dever que ele tinha de honrar o Estado de Direito com a Constituição. É isso. Tem mais uma aí, Josias? Quer fazer mais uma pergunta para o Cardoso? Tenho. Então espera que eu vou chamar o dúvida. intervalo e você faz a pergunta no intervalo, Tá que a gente bem. está devendo o intervalo. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube com uma última pergunta ao ministro Cardoso. Vai lá, Josias. Nós estamos agora diante de uma perspectiva, ou de uma dúvida, pelo menos, quanto à capacidade do Superior Tribunal Militar de tomar a decisão adequada, né? Porque nós estamos diante de uma sentença muito sólida, muito bem escorada, provas bastante conhecidas. Houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Os responsáveis por esse atentado contra a democracia foram condenados, 16 anos até 27 anos e 3 meses. O que ocorreria se, por corporativismo, o Superior Tribunal de Justiça, que é superior, mas não é supremo, tomasse uma decisão que afrontasse a lógica? Não, vamos manter aqui a patente deste ou daquele,
oficial. Achamos que ele teve uma participação menor nessa tentativa de golpe. Isso não subverteria a lógica do judiciário? As decisões precisariam ter uma certa rigidez, não é? Não é uma idiosincrasia brasileira essa atribuição de um tribunal diferente, militar, de julgar os militares, mesmo já depois de condenados na Suprema Corte? Você colocou o dedo na ferida, Josias. Eu acho que os membros do Superior Tribunal Militar têm que ter claro que, se decidirem não tirar essas patentes dos condenados, eles vão estar colocando a sua própria instituição em xeque. Claro? Ou seja, a dimensão da existência da justiça militar é ainda hoje muito discutida pelos especialistas, pelos juristas. Claro? Há quem defenda que ela não deva existir, há quem defenda que ela deva, eu não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas eu acredito que, se derem uma decisão como essa, a justiça militar estará dando um tiro no seu próprio pé. Por quê? Porque vai se colocar: como podem eles se sobrepor a uma decisão que foi absolutamente fundada, provada, decidida pela Suprema Corte? Ou seja, eles concordam? Ah, não, mas isso é diferente, se perde a patente, não perde. Mas não tem diferença do ponto de vista fático, até do ponto de vista jurídico. Mas do fático, não. Quem praticou um golpe é condenado por isto. Isso transita em julgado, pode continuar sendo general? Será que é isto que nós vamos dar para a nossa sociedade? Se o Superior Tribunal Militar decidir isso, estará atingindo a honorabilidade nacional das Forças Armadas, estará atingindo e vestindo uma pecha que eu, sinceramente, acho que é injusta, porque as Forças Armadas agiram corretamente na maior parte dos seus membros em relação a esse caso. Eles não aderiram ao golpe. Isso é algo que merece aplauso da sociedade brasileira. Agora, o STM estará indo na outra linha. Então, a questão que se coloca é exatamente essa que você colocou, Josias. Será que é correto existir um tribunal como esse? Cardoso, muito obrigada por estar aqui mais uma vez no nosso All News. Ih, apagou. Ele foi embora. Pum! Desapareceu. Ah, voltou. Voltei. Voltou. Alguém te ligou aí. Obrigada, ministro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Ele não está mais ouvindo, eu acho. Tchau, então. Tchau. Eu estou ouvindo. Está ouvindo, então tchau. Tchau, obrigada, ministro. Até.